e esse é o nosso destino. Então, estamos falando de a arte do auto-melhoramento. Então, é bom saber o que é arte. É uma aptidão inata para aplicar conhecimentos, usando talento ou habilidade na demonstração de uma ideia, um pensamento. É o resultado dessa demonstração. Então, inata é algo que vem conosco desde o nosso nascimento. É nosso. De alguma maneira, essa capacidade, esse algo inato, ele está em nós. Então, a gente não vai aprender, a gente pode melhorar certos aspectos. Mas isso é algo que é nosso, nos pertence, né? Então, tendo essa aptidão, nós temos a capacidade de utilizar essa arte em qualquer projeto que a gente queira utilizar. E em nosso caso, o que a gente está falando é nesse projeto do nosso auto-melhoramento. Melhorar-nos desse estado um pouco inferior a algo superior, algo que melhore. Então esse é o percurso, o caminho do progresso, que é a evolução. Sempre aumentando, sempre melhorando, always up, sempre melhorando. Então essa é a ideia. Nessa arte, isso a gente tem em várias filosofias, mas eu coloquei mais voltado ao espiritismo e ao que a gente encontra em nossa doutrina espírita. Então, em nossa doutrina espírita, através dos ensinamentos das 5 obras de Allan Kardec, nós temos na nossa doutrina parâmetros, um direcionamento para a gente viver a vida de uma maneira tal que a gente está sempre melhorando. Então, por que é que a gente quer melhorar? Porque sempre que estamos melhor, estamos mais felizes. Sempre que tem alguma coisa atrapalhando a nossa vida, nós vamos ver daqui a pouco, a gente está menos felizes ou até mesmo infelizes. Então o Espiritismo, ele nos dá esse direcionamento, como se fosse um GPS. Isso não é algo só do Espiritismo. Filosofias, religiões, desde das épocas mais remotas, têm os grandes filósofos, os grandes pensadores, Sócrates, Aristóteles, Platão, na religião, Confúcio, Buda, e mais recente, de que nós seguimos o cristianismo, Jesus. Mas entre eles vieram também outros sábios, que eles vêm fazer esse trabalho na Terra, que é o seu trabalho, para trazer ideias para que nós possamos seguir, utilizar e melhorar. Ser um pouquinho mais feliz. A gente vai aprender de qualquer maneira. E normalmente essa qualquer maneira é metendo la pata, como dizem nossos irmãos. Então, a gente já sabe, né? Então a gente vai, é tentativa e erro. A gente não tem manual para viver a vida na Terra. A gente vem sem manual. Vem aqui, nos colocam nos colocam, não? Nos colocam, mas muitas vezes nós pedimos para vir aqui e a gente vem frágil, incapaz de qualquer coisa. Se não nos alimentarem, nós morremos de fome. Nós somos totalmente dependentes de nossos pais, nossos cuidadores, sejam eles quem forem. E nós vamos crescer e nós vamos observar as pessoas que nos cercam, seu comportamento, o que é que eles fazem. A gente vai observar e vai aprender observando. Depois também vai aprender pelos conselhos que nos dão pai, mãe, tio, avô. Muitos conselhos bons, outros nem tanto.
alguns relacionamentos onde a gente estamos, esse lar onde nós estamos, é bom para nós, ele é saudável. Muitas vezes não. Então nós vamos viver do jeito que dá. Nós vamos aprender, nós vamos errar, nós vamos consertar. E assim nós vamos evoluindo. É assim a natureza da nossa vida. Então chega um momento que a gente fica meio perdido sobre o que fazer. Sobretudo quando a gente tem aí os nossos dias carregados com preocupações, primeiro para o nosso sustento, para o sustento da nossa família. Então a gente tem que passar muitas horas trabalhando ou enfocado naquelas coisas, às vezes, muitas vezes, trabalho árduo, trabalho que nos toma tempo, que nos toma todo tempo de energia e que a gente não tem muito mais energia para colocar em outra coisa. Então vai chegar um momento, talvez, que a gente vai questionar de que serve tudo isso? Por que eu estou fazendo tudo isso? Como que poderia ser diferente? Por que essas coisas acontecem comigo do jeito que acontecem comigo? Por que com outros é diferente? Parece que a vida é uma brisa e a minha é uma tempestade sempre. Então a gente começa a fazer esses questionamentos, mesmo vindo de outras religiões, até que alguém fala para nós que... você já ouviu falar do espiritismo, essa coisa toda, né? Ou às vezes a gente é trazido para cá. Então a gente vem para esse lugar, que foi o que aconteceu com todos nós, por isso que estamos aqui, todos reunidos, viemos em busca desse direcionamento. E também viemos questionar aquelas perguntas, por que as coisas estão acontecendo desse jeito comigo, por que não é diferente. Então a gente vai aprender a lei de causa e efeito, a lei da ação e reação. E nós vamos descobrir, não que nós vamos aprender, nós vamos descobrir que as nossas ações, ela vai causar consequências que pode ser agradável ou desagradável de acordo com essas ações. Então, quando a gente chega a um ponto que está tudo errado, e aqui você vai ouvir falar que é a causa e efeito, ação e reação, é o efeito das suas escolhas. Você não está aprendendo algo novo, porque você já sabe que as escolhas que você fez, toda aquela que você fez errado, deu tudo errado, porque não tem jeito. Como é que você vai mudar? Então a gente vem na doutrina espírita buscar esse direcionamento. Um deles. Muitos a gente vai falar, eu já aprendi isso em outro lugar e tal. Mas aqui a gente vai ter talvez algo assim mais concreto, porque nós vamos pesar as coisas. Nós vamos pesar o resultado das escolhas, vamos ter mais capacidades de tomar melhores decisões, etc. E tal. E a causa de sofrimento, ela vai ter, obviamente, o sofrimento ela vai ter, obviamente, uma causa ou um desconforto. Ele pode ser um sofrimento, um desconforto, alguns a um nível mais alto, outro a um nível mais baixo. Tal. Então, e não importa, algum resultado vai ter. Então, quando a gente, no Espiritismo, por exemplo, nós vamos ter isso muito claro em nossa mente, ou deveríamos ter isso muito claro em nossa mente, que o que ocorre conosco hoje e que vai ocorrer no futuro, ele teve consequências, que podem ter sido consequências imediatas dessa vida, consequências de outras vidas, porque a gente já vem em uma trajetória muito longa, através não dos anos, não dos séculos, mas dos milênios e milênios, e nessa caminhada como espírito imortal que somos, e que já, como aprendemos no Espiritismo, passamos por todos os reinos da existência, da vida, e também na condição humana, também já viemos de longa jornada, até da pré-história, e que hoje nós estamos aqui, que é a melhor versão, é a versão mais refinada que nós
conseguimos desde quando nós começamos a nossa caminhada, que nós não temos ideia de quando foi. Mas essa é a nossa melhor versão até agora. Mas a gente não deve estar satisfeito só com essa melhor versão. Nós queremos uma versão 2.0 agora. Então a gente tem os mecanismos de melhorar, de fazer esse trabalho de melhoramento nosso, para produzir a cada dia uma melhor versão nossa. E sempre com o nosso próprio esforço, porque é a única maneira de conseguir. A gente tem pessoas com quem convivemos, muitos nos auxiliam, parentes, amigos, terapeutas, quem seja, que pode nos orientar, dar uma palavra de conforto, de encorajamento, mas quem tem que fazer isso somos nós. Cada um de nós, não tem jeito. Kardec, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que, aliás, o Livro dos Espíritos é o livro que todos espíritas, ou todo espírita deveria ler, e essa é a espinha dorsal da nossa doutrina. Aí estão as perguntas e respostas e comentários importantes. Então, Kardec pergunta a um espírito, que a resposta vai ser de um baita espírito. Ele pergunta qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal. Então, a gente já vem fazendo esse trabalho nesta vida, que uma das nossas nesta vida foi em outro tempo, mas sempre é o nosso trabalho desse auto-melhoramento. Nem sempre, nem em todas as vidas, a gente tinha ideia dessa ocorrência, desse nosso auto-melhoramento, de melhorar, que isso era importante tomar a consciência e saber da necessidade desse auto-melhorar. A gente não sabia em muitas delas. Pode ser que soubemos em alguma outra. A gente evoluía, aprendia pela força das coisas, como é uma das maneiras que os próprios espíritos dizem que a gente aprende, pelo arrastamento. Você vive uma vida na época que a gente era coletor e caçador, que vivia aí em grupos pequenos, andando aí pelo mundo inteiro para tirar o nosso sustento, e a única preocupação era achar comida e casa por aquela noite ou por aquela época. A gente ia progredindo e fomos progredindo porque a gente vê isso na história, mas era algo que a força das coisas faziam isso, até que a gente foi melhorando, se intelectualizando mais, e nós nos demos conta que a gente deveria, ou poderia e deveria fazer esse auto-melhoramento sempre, tirar um tempinho. Então, Kardec faz esta pergunta, e quem responde é Santo Agostinho. Santo Agostinho é considerado um dos pais da Igreja. Ele foi muito importante para a Igreja Católica, para a teologia cristã. Ele era um filósofo também. Também passou sua vida buscando, procurando, até que ele descobriu o cristianismo, a Bíblia. Então, ele encontrou no cristianismo a resposta para a sua vida, para seus problemas e como corrigir esses problemas, que ele era um bom vivant, farrista, beberrão, etc. E ele também chegou nesse momento que ele está perdido, ele quer alguma coisa, ele vai buscar alguma coisa. E ele está em um jardim, em Milão, se eu não me engano. Então, ele está lá um dia que ele está desesperado, porque ele era farrista pra caramba. E acho que uma daquelas noites que ele vem com ressaca, depois de tanta coisa, fala, meu Deus, o que é isso?
Aí ele escuta no jardim uma voz de criança cantando: abra e leia. E ele não entende, abra e leia, até que ele entende que a música fala da Bíblia, e ele abre a Bíblia justamente num dos pontos que fala para ele parar com aquela bagunça toda que ele está fazendo, que é Paulo, e isso aí não leva a nada para modificar. E esse é o ponto da virada de Santo Agostinho, quando ele se transforma, e ele então passa a ser o homem e o espírito que ele vai ser. E ele participa no Evangelho segundo o Espiritismo, ele responde a várias perguntas, dá vários informações sobre coisas do mundo espiritual, coisa sábia. Então ele é que vai responder a Kardec, e ele fala que um sábio da antiguidade já lhe disse isso, que aquela inscrição no oráculo de Delfos: conheça-te a ti mesmo. Então, essa é o meio mais prático, conhecer-nos a nós mesmos. E ninguém conhece-nos melhor do que nós mesmos. Ninguém melhor do que ninguém além de nós mesmos, sabe o que é que se passa aqui. O que eu penso, como eu ajo, o que eu mostro, o que eu sou. Só nós que sabemos. Então, nós sabemos o que é que vai acontecendo aqui. As coisas legais, as coisas que não são tão assim. A gente sabe de tudo isso aí. E nós também sentimos os efeitos, as consequências disso que a gente é, de que a gente sabe. Então nós temos, quando a gente tem essa conscientização de que se a gente se melhorar, tudo vai melhorar, e só depende de nós, nós temos condições de fazer isso aí, e empregar essa arte, essa capacidade inata de modificar as coisas. Que nós, como espíritos, nós temos uma energia espiritual tão grande, e essa energia espiritual associada à nossa capacidade mental, nós conseguimos construir coisas extraordinárias. E a gente vê muita gente extraordinária por aí. Existem coisas que a gente não é capaz de fazer por limitações, seja de força física, seja de condição, mas muitas coisas que estão ao nosso redor, que gira aqui em nosso entorno, a gente é capaz de mudar, a gente é capaz de parar de fumar, a gente é capaz de parar de exagerar em coisas, a gente é capaz de eliminar vícios. Nós somos porque nós temos essa capacidade espiritual e mental quando a gente tem disciplina. Quando a gente coloca isso aí como objetivo e a gente faz o que é necessário. Aí muita gente fala, não, mas eu não tenho tempo. Você faz tempo. Eu faço isso. Eu faço meu tempo. Eu tenho a minha vida regrada. Eu tenho as coisas que eu quero fazer. Eu tenho os meus desafios pessoais. E eu me dedico a isso. Eu levanto cedo, eu vou fazer coisas. Eu tenho isso. Você se programa, você faz. E eu faço, eu gosto de fazer, me estimula ainda mais, porque eu quero provar isso que eu estou falando para vocês. Por mim mesmo, que nós temos essa capacidade de fazer essas mudanças que a gente acha que não vai conseguir. Nós temos. Aí dentro, mesmo dentro das limitações. E nós somos capazes de mudar muita coisa se a gente quiser se colocar energia nisso aí. Aí Santo Agostinho, então, ele elabora um pouco mais a essa pergunta. Ele vai falar como ele aplicava essa arte. Porque ele queria se melhorar, porque ele já estava do jeito que estava, não estava bom.
para ele feliz. Ele era uma pessoa conceituada, admirada pela sua capacidade intelectual, mas ele não estava feliz. Depois ele descobre, nos seus estudos, depois dele dedicar-se ao cristianismo, então ele descobriu como ele podia se melhorar. E aí ele nos dá aqui a técnica que ele utilizava e que nós deveríamos utilizar também. Fazei o que eu fazia Fazer o que eu fazia. Aqui está faltando alguma coisa. Eu me perguntava todos os dias. Fazei o que eu fazia no final de cada jornada. Eu parava e eu me perguntava se não faltara algum dever. Se ninguém tinha vida sobre... Esse aqui foi o meu... Esse aqui foi o meu contribuidor aqui. Tá. Ele estava tentando fazer essa frase aqui, sabe? Mas eu já peguei aqui. Então ele vai falar que para fazer o que ele fazia. Então no final de cada jornada ele ia se perguntar e ele interrogava a sua consciência que estava aqui. E ele passava em revista o que ele tinha feito. E ele pensava assim: será que alguém teria alguma coisa de se lamentar contra mim com alguma coisa que eu fiz que magoou essa pessoa? Então era isso que ele fazia no final de cada jornada ou de cada dia. Então ele ia saber, porque ele sabe, a gente sabe também o que a gente fez através do dia. Como que a gente reagiu àquele sujeito que corta a gente na I-95 na frente sem nada e tal. Ou aquele atrás que o semáforo nem abriu e o outro que está vermelho e buzina para você sair da frente no vermelho. À direita, um dia uma senhora, eu estou trabalhando também nessa arte aqui. Aí eu estou lá na esquina e parei, porque o semáforo, eu ia virar à direita, mas o que você faz? É full stop. O sinal vermelho você vai virar à direita, é como se fosse um sinal de pare. Aí a mulher buzinando e gesticulando. Eu perdi a paciência. Saí do carro, mas delicado, toda delicadeza. Aí eu pedi para ela abrir a porta, a janela, ela espana. Eu falei: a senhora sabe que quando a gente vai virar à direita no semáforo vermelho, ele funciona como um full stop, como uma parada. Então nós temos que parar totalmente e depois virar à direita, quando estiver seguro. Ela ficou olhando para mim assim. É mesmo? Falei: sim. Falei: ok. Aí eu sei, tá? Não sei se aprendeu, mas eu falei. Eu saí porque eu falei: eu não vou brigar com a mulher, eu vou instruí-la para que ela não continue fazendo isso aí. E nessa autoanálise, como o Santo Agostinho fazia, eu li um caso de um monge, certamente um monge budista, que ele trabalha, porque sobretudo os budistas e outros aí religiosos, eles trabalham nesse auto-melhoramento deles constantemente. Então eles utilizam essa arte porque eles querem atingir a espiritualidade bem avançada. Então ele precisa fazer essas modificações. Então esse monge, ele tinha uma cestinha cheia de pedra preta e uma cestinha cheia de pedra branca. Então aí ele ia na casa dele, tal, quando ele ia descansar, no final da jornada, como o Santo Agostinho fazia. Aí ele ficava mentalizando o que é que ele tinha feito. Então as coisas que ele tinha feito que ele achava boa, ele separava uma pedra branca. Aqui não era boa, que era meio negativo, ele separava uma pedra preta. E aí no final ele ia ver se tinha mais pedra branca ou mais pedra preta. E aí se tivesse mais branca, ele ia estar mais contente. Se tivesse preta, você pondera naquilo que deu origem àquela pedra preta e você vai trabalhar para transformá-la em pedra branca no final. Então isso aí são técnicas que a gente utiliza.
E a gente sabe porque, especialmente quando a gente está em um certo nível, que a gente trabalhando de espiritualidade, etc. Tal, nós não precisamos nem fazer isso. Quando a gente faz uma coisa errada para alguém, em algum momento é na hora. É na hora aquilo lá, mas como você é grosso? Ou como você foi grosseiro? E isso é bom. Isso é ótimo, porque quem é grosseiro e não quer se melhorar, não está se policiando, ele vai mandar se lascar. Ele não está contente só aquilo lá. Aí vem os Fs da vida, aquilo. Os F-bombs para todos, né? Continua. Mas quando a gente já está em um certo nível, vai te punir. E o que é a melhor coisa para você fazer? Vira, volta. Me desculpe. Me desculpe. E aí, o que nós estamos fazendo isso aí? A gente está transformando uma pedra preta em branca. E é bom para nós. É um movimento a mais que a gente tem daquela inferioridade para a superioridade. Porque a gente está, aliás, a gente aprende no Espiritismo que a razão de nós estarmos aqui na Terra não é das melhores, não. Hein? Por que vocês estão aí? Porque vocês são todos espíritos inferiores. E a Terra é uma escola, né? E você está lá para expiação, punição e tal. Por isso que você está lá, senão você estaria em outro lugar. A não ser que a gente esteja aqui em missão. E que todos nós estamos em pequenas missões, que é o nosso trabalho. Então, a gente entendendo isso aí também, e essa inferioridade, que ninguém gosta de ouvir falar que é inferior a nada, mas se a gente sabe de como somos, então a gente vai continuar esse trabalho porque a gente quer melhorar. O que eu faço? O que eu faço para melhorar? Então a gente usa essas técnicas para nós fazermos, é parte da arte do automelhoramento. Agora, como fazer esse automelhoramento? Como executar, né? Nós vamos parar, ponderar e tentar identificar todas as tranqueiras que a gente tem aqui, todo o lixão mental que a gente tem. E a gente encontra. Então é bom fazer isso. Aqui, na época, vocês já notaram que na época de furacão, quando passa um furacão, alguma coisa aqui na Flórida, quando você anda em algum bairro e tal, quando você anda na rua, você vê em frente às casas as pilhas de tranqueira que tem, colchão velho, cama velha, todos os negócios que quebrou, tudo empilhado lá. Então, aquela situação trágica, ela forçou aquela pessoa a fazer uma avaliação do que ela tinha em casa e tudo que não prestava foi para fora. Então, é o lixo que ela tem no lar dela. Então, houve uma oportunidade forçada e ela fez isso aí. Os spring cleaning, que a gente chama aqui também. A gente deveria fazer um spring cleaner no verão também. É sempre, não é? Por que a gente quer fazer essa limpeza? Isso aí não conta para closet, viu? Para guardar roupa, essas coisas aí, nem gaveta. Tem umas exceções. Só para você saber. E depois ela vai falar, e lá, da sua, quando que você vai fazer o spring cleaning lá? Então, mas eu vou aprender, eu estou tentando me auto-melhorar, vou tirando coisa pouquinho a pouco. Então, como a gente sabe exatamente o que acontece em nossas vidas, dentro de nós temos a condição de fazer isso aí, né? Então, o que é? Alguma das coisas que a gente vai... eu vou falar agora, essa parte que eu vou falar aqui do nosso auto-melhoramento, o que melhorar, ela é meio tenebrosa. Mas, não totalmente, mas eu vou falar antes de chegar lá, eu vou falar alguma coisa que é mais consoladora. Então, nós vamos falar nesse auto-melhoramento e melhorar essas tranqueiras que nós temos. E tirar essas tranqueiras que ela vai ter até nomes. Muitas que nós já vencemos. Mas o nosso auto-melhoramento, eles funciona também muito para as partes positivas que já temos. Então, a gente, por exemplo, a parte intelectual ou a parte profissional.
Então a gente vem estudando, a gente vai faz a escola, faz o elementary, né? Faz o nível 1, claro, esqueci o nome disso aí, o grupo escolar, na minha época. Depois você vai passando, o básico, depois o médio, depois o superior, vai para a faculdade. Então a gente vai se intelectualizando. E aí, quando uma pessoa se forma, por exemplo, em alguma coisa, um cientista, ele tira um bacharelado, ele quer trabalhar porque ele quer um mestrado, ele quer se especializar, ele vai tirar o seu PhD. Então ele vai fazer muitas, que nós fazemos já também no nosso dia a dia, esse auto-melhoramento de coisas positivas que nós já temos, para fortalecer ainda mais. Para aumentar a nossa capacidade, seja uma profissão, especializar em alguma coisa, ou seja em pintar, como o nosso querido Falcão, grande artista. Então ele não aprendeu isso de uma vez, ele foi e aplicando técnicas. Então você sempre se aperfeiçoando para melhorar. Então o nosso auto-melhoramento, ele também ocorre, já fazemos, mesmo que a gente não se dá muito conta, da parte positiva também em nós. Um atleta, ele vai treinar bastante, para ele exceder, para ele ir bem. Né? Uma cozinheira vai fazer, um youtuber vai fazer conteúdo melhor para ir evoluindo, vai aprendendo, essas coisas todas. Então, também vale para isso. Mas nós vamos ver o que não presta primeiro. Então, nós temos chagas no espírito. Talvez é meio, assim, não é muito agradável, mas tem. Daqui a pouco a gente vai ver se é verdade ou não. Então, essas coisas que a gente tem, esses partes negativas, defeitos, não é porque a gente é mau, mas é porque nós fomos, como a gente aprende no Espiritismo, criados simples e ignorantes, e a gente vem a um mundo, a uma vida, antes era em espírito, a gente não tinha muita experiência, a gente passa a ter a experiência humana, que é uma experiência material, sem muito conhecer ou sem nada conhecer. Um exemplo que a gente pode visualizar muito bem de que seria esse espírito simples e ignorante, a gente vê em tribos indígenas, em povos originais, por exemplo, como as tribos na África, entendendo que a vida que o ser humano, ele, como mostra a antropologia, que o ser humano, muito certamente, começou na África, mas também tem indícios que ele pode ter surgido em outros lugares depois. Então a África tinha suas tribos também, esses povos originários, que eram esses espíritos simples e ignorantes, que eles vão adquirir seus conhecimentos naquele ambiente bem precário sempre. Ainda não tem uma mentalidade desenvolvida, a espiritualidade desenvolvida para ainda discernir entre o bem e o mal. É sobrevivência. É igual o leão, é igual o tigre, as hienas. É a sobrevivência pura. E à medida que ele vai tendo mais consciência do eu, consciência do seu ser, ele vai então adquirindo novos conhecimentos, ele vai crescendo. Mas ainda tem muito nele ainda de animalidade, daqueles tempos de outrora. Mas ele vai percorrendo, ele somos nós, ou fomos, né? Percorrendo então todos esses tempos, esses anos de 100 mil anos atrás até agora, e passando por esses vários estágios que a gente foi passando, e sempre ganhando um pouquinho mais de conhecimento, de melhoramento. Mas em muitos deles, na maioria deles, ainda com muita selvageria, com violência, ainda era a lei da sobrevivência. Então a gente traz essas tranqueiras. Agora, eu coloquei chagas, ok? E a chaga, no sentido figurado, chaga é aquilo que penaliza, pune, acarreta sofrimento e dor. Esse é um sentido figurado daquela coisa. Então a gente sofre, todo ser humano sofre. Nós temos, alguns sofrem mais, outros sofrem menos. Nós temos sofrimento físico, emocional, mental. Então, tudo isso tem uma causa, e essa causa, ela é negativa.
Por alguma razão ou outra, a gente não entende. Pode ser por karma, pode ser por... não sabemos direito. Mas ela tem uma causa negativa, que ela pode ser mudada e combatida como é, como foi, é e será. Até um momento que nós, como espírito, avançamos um estágio de evolução espiritual, que já não sofremos tanto e vamos ser mais felizes do que somos agora. Então, é qualquer coisa que penaliza, pune, etc. E da mesma forma que existem as chagas do corpo físico, por exemplo, as úlceras, os vírus, bactérias, câncer, essas coisas que ataca o corpo físico e causa sofrimento, nós temos também as do espírito. Então, algumas delas, inclusive o egoísmo eu pus primeiro, porque Kardec pergunta a um espírito quando que o ser humano vai ser um pouco mais feliz do que ele é agora. Quando o egoísmo for eliminado. E ele chama, o egoísmo é a praga da humanidade. Porque é só eu, né? Me, myself and I. e ninguém mais. Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem realmente. A gente tem esse ainda. Uns mais, outros menos. Nós temos a avareza, a ira, a violência, o ódio, o ressentimento, inveja, discriminação, grosseria, essa falta de educação, essas coisas todas. Então, muitos dessas chagas nós já conquistamos. Sentimos no passado, mas através do refinamento aí da alma e do espírito que as reencarnações têm o trabalho de fazer, a gente já foi combatendo muito delas. Então, por exemplo, o egoísmo, talvez todos tenhamos um pouco, já não tanto como antes. A avareza, nem tanto. Ira, aquela explosão, porque isso era normal para a nossa sobrevivência. A ira era causada por uma ameaça que a gente recebia de alguém ou de um predador ou de um outro ser humano com o objetivo de causar-nos dano. Essa ira, esse ódio, ele ia desencadear uma série de eventos no corpo humano que ia nos fortalecer para reagir àquilo, ou correr. Então é o fight or flight, ou corre ou briga. Então eu preferia correr. Hoje não dá para correr porque o joelho não deixa, então não tenho muita... E nem para lutar, eu vou ficar aqui, ó. Oh, whatever. Então não dá. Então muitas coisas, o ódio, por exemplo, essas coisas todas. Então tem alguns que ainda atrapalha muito o ódio, ele ainda é muito presente, ressentimento, a discriminação. Também esses são mais lights, né? São mais lights. Então nós identificamos essas chagas. Aí, como que a gente combate? Para chagas do corpo, a gente tem que tomar remédio, né? Tratamento, chazinho, caldo de galinha, dependendo se for uma gripe, etc. Tratamentos específicos para certas condições. Mas, para do espírito, não tem esse tipo de remédio. Então, o que é que vai ajudar-nos a combater isso aí? Primeiro, o nosso reconhecimento de que a gente padece dessa coisa aí. Reconheceu. Depois, querer mudar, ter vontade de mudar e agir para mudar. Então, esse é o método de combate. Como que a gente faz isso aí? A gente pode aplicar o seu oposto. Então, por exemplo, se sentimos egoístas, a gente pode trabalhar para praticar o seu antônimo mais nobre, que seria o altruísmo. Aquele é você
compartilhar com pessoas. Então, nós temos uma das grandes revelações, o de nosso Kardec, para a salvação da humanidade, a salvação do ser humano, é a caridade. Então, o Centro Espírita no Brasil tem mais condições ainda de fazer, porque não tem esse negócio de lei e tudo. Tem muita caridade que é feita, acolhimento, porque tem mais condições e mais necessidade, talvez. Então, a gente faz esse altruísmo, a gente faz isso aí da maneira que a gente pode, um pouquinho, a gente sente. Então, nós vamos fazer, arrumar alguma maneira de fazer o seu oposto. Só ontem, o aniversário do Dante foi anteontem, sexta-feira. E nós fomos num IHOP para tomar café da manhã. E aí cantaram parabéns os atendentes, né? Os garçons, tá? Vieram cantar parabéns para ele. E a gente estava num booth assim, e aí vem um menino da idade do Dante com $20 na mão. Ele é um menino de afrodescendência e com uma camiseta do Minecraft. E ele veio lá com $20 e deu, todo feliz. E ele pediu para a mãe dele. Então isso aí a gente chama de atos aleatórios de bondade. E o Dante já vê um menino com a camiseta do Minecraft e ele joga isso aí direto. Qual que é o seu código de Minecraft? Aí já apontou lá que eles têm, eu vou te adicionar e você me aceita e a gente vira amigo. Nós vamos lá. Então, eu fiquei olhando aquilo é um exemplo de espíritos que já vieram já com muita coisa que eles não precisam se preocupar mais. Né? Então, isso aí, esses atos aleatórios de bondade, a gente pode fazer. Isso aí ajuda a exercitar o nosso altruísmo, a nossa generosidade, que seria o oposto da avareza. Na ira, quando a gente se sente, nós vamos tentar a serenidade, a tranquilidade. Então a gente tem no nosso dia a dia oportunidades de exercitar essa parte, esses elementos que nos superioriza, que nos ajuda a galgar uma posição não de simples ser humano, mas ser humano já em alta evolução, consciente de sua espiritualidade e da sua necessidade dessa transformação, daquele ser espírito inferior para um pouco mais superior. A violência, a paz, a afabilidade, ternura. Então, quando a gente nota esses surtos que às vezes dá, porque dá, não tem jeito. Mesmo que seja quando aquele cidadão corta você numa highway, em vez de xingar, ou baixar a janela, mostrar o passarinho, bird, fala, eu tiro, vai com Deus, meu irmão. Alguma coisa assim. Então são exercícios, são oportunidades que a gente tem de exercitar aquilo que vai nos humanizar, mas um ser humano a caminho da sua angelitude. O ódio e o amor, não tem nem dúvida. E qualquer ato que seja, seja bondade, ele ajuda a ir diluindo essas coisas. É como se esse lado esquerdo aqui é como se fosse um copo, por exemplo, com um líquido preto, sujo, tal. E cada um desses opostos que a gente vai colocar é aquela partícula branca que vai dissolvendo. Então, a cada um que vai gotejando lá dentro, de claro ou branco, ele vai diluindo aquela coisa. Então a gente já teve num momento que a gente era quase que inteiro preto, dentro de nós, e devagarinho a gente foi branqueando. O ressentimento, perdão, compaixão, a gente tem oportunidade diária também de exercitar isso, perdão, compaixão. Errou, vai lá, pede desculpa.
Ele fala, mas eu não sei se ele vai aceitar. Não importa. Ou vou lá, peço perdão. Eu não sei se ele vai aceitar. Você faz a sua parte, não dá para fazer a dele. A sua é fazer. E ter a sua paz de consciência. A dele, de aceitar, você não é seu business. Seu business é ir lá e fazer o que você deve. O outro não. Inveja, desprendimento, desapego de coisas. Em vez de invejar a pessoa. Você vai invejar alguma coisa, alguém que tem muito mais que você, vai lá ver o que ele fez para conseguir. Você faria o mesmo? Aquele tanto lá que ele fez? Passaria lá 14, 15 horas no trabalho. Se ele tem, é porque ele merece. Isso a gente aprende no Espiritismo. São conquistas. Coisas que nós conquistamos através das nossas vidas, que nesse momento, no caso, nessa encarnação que a gente está aqui, que a gente está mais consciente dela que a gente vê, são essas pessoas que vieram plantando coisas. Até chegar aqui, ela vai colher. É a colheita daquilo que ele plantou. Então, nós temos o que merecemos e precisamos ter. Que foi o que nós fizemos. E não tem problema, nós estamos bem. É isso que a gente tem que fazer. Qualquer que seja o que façamos, tentamos fazer o melhor possível, é tudo que a gente pode fazer. E certamente na certeza que estamos melhorando. Discriminação, aceitação, indulgência. A gente vê muitas coisas aqui ocorrendo hoje, sobretudo no problema, na questão de gênero, de pessoas que já, de um sexo que se identifica com outro. Como nós estamos aceitando isso aí, essas pessoas, que são espíritos como nós. Também no seu trabalho de evolução, no seu trabalho que tem que fazer aqui nessa vida. E nós, sobretudo quando a gente se considera espírita, nós temos que ser, esse espírito acolhedor. Porque a gente vai ver essa pessoa não como um ser humano que, por uma razão ou outra, o corpo não bateu muito com o espírito, mas com a aceitação de que é um espírito igual nós em evolução. E para o espírito não tem sexo. Kardec pergunta se um espírito prefere vir mulher ou homem numa encarnação. O espírito diz, para o espírito pouco importa. Depende do trabalho que ele tem que fazer aqui na Terra. E talvez muitos desses trabalhos, dos trans que vêm aqui, o trabalho dele é mais nos ensinar a aceitar. É um trabalho, são nossos mestres. Então a gente se depara, vamos ver quão indulgente você é com o ser humano. Quero ver quando. Aqui apresenta você aí, quero ver como que você vai reagir. Aquele que já está evoluindo nesse caminho, ele não vai ver aquilo um corpo, ele vai ver um espírito. No mesmo barco que estamos, tentando sobreviver nessa sociedade, tentando fazer alguma coisa e tentando aprender e crescer. E nós, em nosso trabalho, nossa caminhada dessa sabedoria, dessa evolução espiritual, a gente reconhece. Em vez de criticar, xingar, dá um abraço. Assim. E com isso, mais liquidinho, mais gotinha branca no copo preto, até ir branqueando tudo. Grosseria. A gente é mal educado. Você vai ter fineza, civilidade. É tão ruim receber uma resposta grosseira, cruzada, ou um xingamento por alguma coisa. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de ouvir. Seu idiota. Esse cara é burro, hein? A gente ouve direto isso aí. Direto. Eu não uso, eu não chamo ninguém desses nomes. Já chamei, mas não consigo chamar mais. Porque eu sei que estamos todos no mesmo barco. E eu sei que eu não gostaria que me chamassem assim, porque eu não sou. Eu sou uma pessoa que está aqui também, um espírito aí tentando minha sobrevivência aqui, fazer o melhor que eu posso, com as condições que eu tenho. Não é agradável. Então, nós trabalhamos para ser agradáveis, para emanar uma energia bacana de pessoas que se sentem
acolhida. É gostoso estar na presença dessa pessoa. Me faz bem. Então é isso que a gente deveria trabalhar. Então, como eliminamos tudo isso aí? Fazendo, insistindo, trabalhando, autoanálise, autoconhecimento, todos os dias. Todos os dias. É um trabalho árduo, constante. E ele é um trabalho também de formiguinha. Piano, piano. Como diziam os italianos. Ou pouquinho a pouco, como diziam os espanhóis. Né? Mas nós vamos na certeza que a gente está fazendo alguma coisa nisso aí. Porque a gente sabe que o maior beneficiado seremos nós. E é isso que a gente quer. Então a gente pode, no nosso dia a dia, quando a gente vê as reações que a gente faz, que a gente não está satisfeito, a consciência vai indicar, vai ter aquele desconforto. Então a gente vai se policiando e obtendo as oportunidades que a gente tem para exercitar aquela maneira que a gente gostaria de que outros fizessem conosco. E sentir-nos como espíritos imortais a caminho da evolução. E nós conseguimos, se quisermos. E é um trabalho, como eu disse, contínuo. Emmanuel, ele fala dessa nossa luta de melhoria. Então ele fala também que isso é contínuo. É algo que é de vidas, vidas tras vidas, vida tras vidas. E ele fala que isso aí acontece paulatinamente. E isso já vem acontecendo paulatinamente. E paulatinamente nós vencemos essas imperfeições, que são aquelas características menos nobres que nós temos. Não porque somos maus, mas porque fomos criados simples e ignorantes e fomos aprendendo através dos tempos da vivência, das quedas, dos levantamentos, todas essas coisas. E aí nós vamos aparando as arestas que nós temos que aparar. As coisas que a gente já vê que está mais ou menos, você vai lá, lustra alguma coisa e tal. Então a gente vai fazer esse trabalho de arte, essa arte de automelhoramento, é como se fosse polindo o nosso caráter, polindo a nossa personalidade. Para um dia chegar no espelho e vai falar, puxa vida, nem Michelangelo fazia uma obra tão bonita assim. E é essa obra que nós somos o artista. E a gente está fazendo. E nós temos essa condição. Então nós vamos paulatinamente aniquilando os defeitos, esses defeitos de nossas almas, aquela chaga. A gente vai eliminando. E isso aqui vai então norteando o nosso progresso. Esse trabalho que a gente vai fazendo. A gente já sabe que eu quero ser um artista do meu melhoramento. Então a gente tem ideia do que vai fazer. E isso aí é que vai nortear o nosso comportamento, as nossas ações e pensamentos doravante. Essa vem de longe, hein? De agora em diante. E esse é o último, sendo o progresso, o último objetivo de todas as nossas cogitações comuns. Então esse é o nosso objetivo. E cada chaga que a gente vai retirando, cada uma dessas, cada defeito que a gente vai eliminando, cada virtude que a gente vai conquistando, é uma vitória nossa nesse trabalho, que a gente deve se parabenizar, dar um tapinha nas costas, né? E cada um deles é um caminho em direção ao progresso. É o caminho à nossa evolução espiritual. E é um passo a mais a caminho da luz, que é o destino de todos nós. Muito obrigado